Olá a todos, que a paz que excede todo o entendimento, vinda da parte do nosso Deus, seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu sou a pastora Lu e hoje nós vamos ler um pouco sobre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Lá neste capítulo nos fala da corrupção do gênero humano. Um estudo bíblico de Gênesis 6 revela a escalada do pecado na humanidade. Após a queda de Adão, o homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. Então vamos começar, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os 4 primeiros versículos de Gênesis 6 mostra a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. E aqui no versículo 3 nos fala: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar aqui neste capítulo. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e falam também de gigantes e valentes que habitavam a terra. Sobre isso existem algumas interpretações. A primeira interpretação cristã tradicional, identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. Na segunda interpretação, as antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesse caso, então, alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também a terceira interpretação, que surgiu por volta do século II depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagavam assim a imoralidade sobre a terra. Então, Gênesis 6 provavelmente mostra como essas duas linhagens se misturaram, isto é, os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e os descendentes de Caim, que representavam a descendência espiritual de Satanás. Nesse tempo, os homens muito perversos, sanguinários, surgiram sobre a terra. Porém, o que se sobressai aqui é a maldade e o pecado do ser humano, que chegou até o coração de Deus, tal ponto de fazer Deus se arrepender de haver feito o homem. Isso nós vemos apenas algumas interpretações, mas o que nos chama a atenção é a maldade do ser humano, é o coração do homem que estava cheio de pecado. E isso causou grande tristeza e indignação no coração de Deus. Mas voltando aqui, o versículo 5 nos fala: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O homem cada vez mais era mau, depravado, violento, sem bondade, imoral, sem afeto a ninguém. Então, isso nós vemos aqui que entristeceu o coração de Deus. Nós vemos aqui no versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Muito forte essa palavra. Aqui, Caim deu origem a uma linhagem irada, perversa, orgulhosa e que foge de Deus. Por mais que a linhagem de Sete, outro filho de Adão e Eva, o nome do Senhor começou a ser novamente invocado. O pecado continuou a exibir os seus frutos no coração do ser humano,
que apressou o seu caminho para a destruição. No capítulo 6 de Gênesis, o cenário é caótico. Os homens estavam totalmente entregues ao pecado. Uma das expressões mais fortes das Escrituras se encontra neste momento. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Mas voltando aqui para o versículo 7, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O primeiro homicídio foi quando Caim matou Abel, quando nós lemos lá no vídeo anterior, quando nós falamos sobre a criação, sobre os filhos de Adão e Eva. Versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus comunicou a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Este juízo se daria através de uma grande inundação que destruiria os homens e os animais. Naquela época, Deus viu a corrupção do homem e anunciou o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família e um casal de cada animal. Porém, muitos séculos depois, com a humanidade também outra vez corrompida, Deus envia a Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que cresce. Nisso nós vemos o amor de Deus por toda a humanidade. Nisso nós vemos que Deus não queria destruir o homem por completo, que os pensamentos de Deus são bons para com o homem, porém o homem é falho e pecador. Voltando aqui no versículo 14, faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui nós vemos que dentre as inúmeras utilidades o betume é usado para tratar madeiras, como de curral, por exemplo, prolongada a vida útil e protege o ataque de cupins. É uma utilidade muito grande também a do betume. Assim como o betume que reveste a madeira contra os ataques de cupins e outras pragas, nós também devemos nos revestir das armaduras de Deus e da sua palavra, para estarmos preparados contra os ataques do inimigo. Voltando aqui no versículo 15, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Muitos estudiosos acreditam que a medida mais provável para o côvado antigo seja algo em torno de 48,1 centímetros. Considerando essa medida, então, as dimensões aproximadas da arca de Noé são as seguintes: comprimento da arca 144,45 metros, largura da arca 24 metros, altura da arca 14,45 metros. A arca possuía 3 pavimentos, representando uma área total de aproximadamente 10,345 metros quadrados. Essa área resulta num volume total de cerca de 50,168 metros cúbicos, com capacidade para 13,960 toneladas.
Tais medidas colocam a Arca de Noé na categoria de um navio de grande porte. Se considerarmos a medida máxima para o côvado, o que não seria absurdo, visto que o côvado egípcio antigo teria cerca de 55,58 centímetros, as dimensões da arca seriam ainda mais impressionantes para o padrão da época. Vamos voltar aqui no versículo 16. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo segundo e terceiro, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres de teus filhos contigo. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, porque Noé era homem justo e temente a Deus. Faça hoje uma aliança com Deus, mantenha uma vida justa, correta, diante de Deus, uma vida segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje Deus quer salvar a tua vida e a tua família, assim como fez com Noé. Se converta dos seus maus caminhos e terá a atenção de Deus. Versículo 19 nos fala: e tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim Noé fez, conforme a tudo o que ele mandou, assim o fez. Como nós vemos aqui, o ser humano entregue ao pecado se torna excessivamente maligno e segue para a destruição. Se Deus não agisse no curso da história, a humanidade haveria se exterminado. Deus olhou para a terra e achou apenas um homem justo, um homem reto, que era Noé. Qualquer um poderia ser salvo, pois a arca não era apenas para Noé e sua família, para ser salvo do dilúvio. Bastaria apenas crer no que Noé dizia e entrar no barco, o tempo para abandonar a incredulidade e descaso por Deus foi de aproximadamente 100 anos. Nós vemos aqui que aqueles homens naquela época puderam escolher. Eles puderam escolher entre entrar na arca com Noé, entre acreditar na palavra de Noé ou não. Porém, a Bíblia relata que ninguém creu e apenas Noé e sua família foram salvos. Deus providenciou um meio de salvação, mas Ele não obrigou ninguém a entrar. A salvação deve ser fruto de uma escolha pessoal e não de uma manipulação. Através da sua palavra, o Senhor nos convida e nos ensina como seguir uma vida reta e que agrade a Deus. Não desista de viver, não desista da bênção que está preparada para você. Aqui estamos de passagem, a nossa morada é eterna, lá no céu. O próprio Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Hoje o Senhor te faz este convite: aceitar ou não essa morada. Assim como Noé, ele teve uma escolha e ele aceitou. Aquele pessoal na época de Noé não aceitaram e a consequência foi a morte. Como nós sabemos que a consequência do pecado é a morte, mas nós temos a escolha de servir ao Senhor, de crer na sua palavra ou não. Hoje eu te faço este convite: acredite na palavra do Senhor, confia no Senhor, siga uma vida reta diante do Senhor e receba a salvação vinda da parte do Senhor, aceitando o sacrifício de Jesus ali naquela cruz, mudando a tua vida, largando o pecado, largando os vícios, largando tudo o que não agrada a Deus. Se volte hoje para o Senhor, acredite, Deus tem o melhor para a tua vida.